Olá, olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tabelião. Meu nome é Breno Doris, eu sou tabelião, professor de Direito Empresarial, professor de oratória, escritor do livro Manual de Oratória, Carisma e Persuasão, e nós vamos falar a partir de agora da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Essa lei está na moda no direito brasileiro, sobretudo em razão da utilização da mesma lei por grandes varejistas que estão em dificuldade econômica e financeira. Vamos estabelecer aqui graus de dificuldade econômica e financeira. Nós estamos ali observando um cenário de crise. Vamos pensar nas lojas americanas. A crise econômica e financeira dela é de grau médio, porque se ela fosse de grau leve, os próprios comandantes, gestores, empreendedores conseguiriam realizar atos, condutas de gestão da empresa com a finalidade de resolver o problema. Não foi suficiente. Então, lançou-se mão das regras de recuperação judicial. Poderia ser extrajudicial? Sim, poderia ser extrajudicial. Fato é que foi utilizado o recurso da RJ. Então, você sabe, recuperação de empresas se divide em recuperação judicial e extrajudicial. Quando a crise econômica e financeira é severa, muito grave, nós lançaremos mão das regras do direito falimentar, inscritas na Lei 11.101 de 2005. É o caso da PAN, aquela chocolateria que faz o famoso chocolate, aquele cigarro de chocolate que nós temos aí muito famoso nos anos 80 e 90. Mas fato é que nós temos que entender a respeito da sujeição legal destas empresas ao regime falimentar e recuperacional. Nós temos que o artigo 1º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas diz expressamente que a lei em questão se aplica ao empresário. E o empresário, você sabe, ele está definido no artigo 966 do Código Civil. Empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e de serviços. Este empresário pode ser empresário individual e sociedade empresária. Então, esses caras podem fazer uso da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. E com isso, eu traço uma linha no caderno para dizer, ora, se nós temos os empresários se submetendo à Lei de Falência e Recuperação de Empresas, a quem eu não posso destinar estas mesmas leis? E eu vou elencar aqui para vocês. Vamos começar com o artigo 44 do Código Civil, que diz expressamente: são pessoas jurídicas de direito privado. Começa lá. Associações, sociedades, fundações, partidos políticos, entidades religiosas e ponto final. Quem não se submete, portanto, neste artigo? As associações, fundações, partidos políticos, entidades religiosas e dentro das sociedades nós vamos elencar como exemplo muito nítido de não aplicação da Lei de Falência e Recuperação de Empresas a sociedade simples. A sociedade simples está no âmbito do direito civil. Então vamos pensar uma sociedade de advogados, uma sociedade de engenheiros, de arquitetos, de fisioterapeutas. Esses caras que não praticam atividade empresária por excelência, que não se encaixam no conceito do artigo 966, eles não se submetem ao regime falimentar e recuperacional. Eles vão sofrer as regras da insolvência civil prevista em outro diploma legal que não nos interessa momentaneamente. Então, dito isso, dentro do contexto ainda do Código Civil, nós estamos aqui separando o joio do trigo, separando quem não pode se submeter à lei de falência. Vamos agora adentrar o nosso diploma estudado. No artigo 2º, então nós falamos do artigo 1º, vamos para o artigo 2º, nós temos lá expressamente elencados os absolutamente excluídos da falência e os relativamente excluídos da falência. Então vamos olhar o artigo 1º, o artigo 2º, inciso 1º. Vamos pensar aí na empresa pública e na sociedade de economia mista. Esses dois caras, eles estão fora do regime falimentar e recuperacional por força do que dispõe esse artigo, o artigo 2º, inciso 1. Em nenhuma circunstância
eles se submetem ao regime falimentar e recuperacional. Isso não é tranquilo, tá, pessoal? Vou fazer aqui uma observação. Existe um questionamento a respeito da constitucionalidade deste artigo de lei. Alguns dizem que ele é constitucional, na medida em que as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são criadas por lei, logo devem ser extintas também por este mesmo tipo de norma. Ou seja, se elas são criadas por lei, elas devem ser extintas por lei. Ou seja, o artigo 2º, inciso 1, está correto em tirá-las do regime falimentar e recuperacional. Outros dizem que este artigo de lei ele tem que ter uma interpretação conforme a Constituição, porque nós sabemos que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas prestam serviços públicos, mas também algumas prestam atividades econômicas. A exemplo do que acontece com o Banco do Brasil, a exemplo do que acontece com a Caixa Econômica Federal e a Petrobras. Nesses 3 exemplos que eu elenquei aqui, nós temos empresas públicas e sociedades de economia mista que praticam atividade empresária. Quando nós olhamos para o artigo 173 da Constituição Federal, nós vemos que existem empresas públicas que praticam atividade empresária e que devem se submeter ao regime empresarial. Portanto, se elas se submetem ao regime empresarial, elas deveriam se submeter ao regime falimentar e recuperacional. Não aquelas empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. Esta seria inquestionavelmente estaria fora do regime falimentar e recuperacional. Esse segundo argumento é o que eu chamo de interpretação conforme a Constituição. E, por último, nós temos a tese a respeito da inconstitucionalidade desse artigo, justamente por fazer uma interpretação do artigo 173 da Constituição de forma rígida, de forma absoluta. Nós temos que aguardar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito deste assunto. Mas, passando agora para a compreensão do artigo 2º, inciso 2, que fala dos relativamente excluídos do regime falimentar e recuperacional. Nós temos um elenco de atividades de pessoas jurídicas que estão ali praticando atividade empresária, mas que por força da lei não se submetem ao regime falimentar e recuperacional da própria lei de falência. Então vamos fazer uma leitura rápida a respeito desse assunto. Nós temos aqui um elenco previsto, como eu disse, no artigo 2º, inciso 2, que fala das instituições financeiras, públicas ou privadas, as cooperativas de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Nós temos aqui atividades econômicas que são reguladas pelo Estado. Vale lembrar que nós tivemos vários casos de completo colapso econômico de algumas entidades, vou citar aqui a Unimed Paulistana. A Unimed Paulistana, eu lembro muito bem desse caso, porque nós éramos contratantes, eu e a minha esposa éramos contratantes da Unimed Paulistana, num contexto em que ela estava grávida e precisava fazer o pré-natal utilizando o plano de saúde. E o Estado, a agência reguladora do Estado, fez a transferência de toda a carteira da Unimed Paulistana para uma outra entidade. Fato é que, por ser um mercado regulado, as legislações que se submetem estas pessoas jurídicas que nós acabamos de ler em íntegra, em todo o seu contexto literal, elas são aplicadas, se submetem ao regramento estatal. Dito isso, nós encerramos esse bloco. Espero que os senhores tenham aproveitado as informações traçadas aqui neste momento e convido vocês a fazerem a sua inscrição no canal. O canal do Tabelião está cheio de informação importante em oratória, direito empresarial, direito notarial e registral. Nos vemos logo mais. Até lá!